Agora, notem, ela não era semente Maria, não. Só a casca, a bola e o pedúnculo, portadores da parte da palavra, não toda a palavra. Lutero tinha justificação, Wesley, santificação, pentecostais, a restauração dos dons, mas quando a palavra veio, agora eles podiam produzir aquilo que a justificação salvaria o homem. Acreditam? Claro, era um portador da palavra, como eu creio que o talo é parte do trigo. Claro, quantos acreditam em santificação? Se você acredita na Bíblia, tem que acreditar nisso, claro. Ainda assim, não é. É mais parecido, mas são duas palavras. Mas depois vem o pentecostal, restauração dos dons, falando em línguas, evidência do Espírito Santo, que eles chamavam, falando em línguas, chamaram de evidência inicial, que era a casca, mas denominaram-se. Mas quando vem, diz, eu e meu pai somos um, e essas coisas, então a casca se desprende, mas a verdadeira igreja da esposa genuína produzirá toda a palavra de Deus na sua plenitude do ministério, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Note, no ventre de Maria estava a semente, mas quando a semente soltou-se, disse, venho para fazer a vontade daquele que me enviou, eu e meu pai somos um, se eu não fizer a sua vontade, não acredite em mim. Havia uma semente, quem dentre nós pode condenar-me pela incredulidade, que a Bíblia prometeu que eu faria, eu fiz. Deus testemunhou disso através de mim, mas a semente Maria, casca, estava próximo de ser isso, mas não era, ainda estava no útero. Note, na era pentecostal, luterana, wesleyana, tem sido assim através da era pentecostal. E note agora, mas a abertura dos 7 selos, Apocalipse 10, toda a palavra deve nascer em manifestação de novo e ser justificada pelo Espírito de Deus em pleno poder, como quando estava aqui na terra, manifestou-se igual, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra. Amém! Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Lucas 17:30, Jesus disse, nos últimos dias será como os dias de Sodoma, quando o Filho do Homem estiver se revelando novamente, será da mesma forma. O mundo está em condição sodomita e a igreja entrou com ele em Sodoma, assim como Ló e sua esposa. Eu digo que há uma igreja eleita em algum lugar neste mundo que se retirou dessas coisas e está firme, e a manifestação de Deus chamou a sua atenção. Estamos nos últimos dias. A bola trouxe a força da semente para a semente e ela saiu e continuou. Você veja, é a palavra do noivo, da palavra da noiva. E a semente natural de Abraão, Isaac e Jacó, ou melhor, a semente natural de Ismael, a semente natural de Isaac, teve que ir ao solo para produzir essa outra semente, para produzir Jesus. E assim, estes outros, as sementes precisam secar. Quero dizer que as borlas precisam secar e o pólen precisa secar, porque tudo tem que morrer para que a semente possa aparecer, e assim tem sido em todas as eras. As denominações eram portadoras de uma parte dela, a palavra faz parte porque foi escondida dos sábios reformadores, selados para eles até a era da águia, até que ela surgisse. A Bíblia disse isso, sim, Senhor, porque foi nos prometido em Malaquias 4. Ele escondeu dos olhos os sábios e inteligentes. E quando estávamos lendo o livro de Apocalipse, recentemente descobrimos que todos, sejam os 3 mensageiros ou os seres vivos que vieram, todos estavam em contato com Lutero, cada um semeou exatamente o próximo, que é o boi, e os vários seres vivos da Bíblia, passou por justificação, santificação até os pentecostais, mas o quarto era a águia. Isso mesmo, e hoje Deus criou isso nesta era, então ele teve de vir nessa era para corrigir isso. Sim, Senhor, a promessa da águia de Malaquias sendo cumprida. Jesus não era de Maria, mas veio através de Maria, como a vida
passa pela casca. Agora, muitos de vocês, irmãos e irmãs católicos que estão aqui hoje à noite, podem pensar que Maria era a mãe de Deus. Como ela poderia ser a mãe de Deus quando Deus não tem começo nem fim? Se ela foi mãe, quem foi o pai de Deus? Ele era seu criador, ela não era seu criador. Ele criou a si mesmo no ventre de Maria. Não em sua criação, foi ele criou a si mesmo. Ele não veio através dela, mas ela veio dele. É verdade. A Bíblia nos ensina que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez sem ele. Então, como ele teria uma mãe quando ele era o próprio Deus? Aqui vemos agora a verdadeira revelação do tipo verdadeiro. Havia 3 mulheres verdadeiras que eram portadoras naturais até amadurecerem Jesus, porque Ismael não podia ser, porque ele nasceu, como diríamos hoje, fora do leito conjugal, porque era filho de uma escrava. Então veio alguém um pouco mais parecido com Jesus, como Isaac, mas ainda não foi porque nasceu através de sexo entre Sara e Abraão. Mas depois veio Maria, no nascimento virginal, que produziu Jesus Cristo, é verdade. Deus, o Verbo, se fez carne. Agora veja, havia 3 mulheres aqui, igrejas, as mulheres que sempre significam igrejas, o que significa 3 eras denominacionais, portadores, que também devem morrer, secar, como a casca e tal, para preparar outro lugar para a semente. As sementes não podem amadurecer até que a casca e o caule e as folhas estejam secos. Verdade. Tira toda a vida que eles têm. Amém. Caso contrário, não pode amadurecer. Agora é a ocasião da semente ou o tempo da noiva. As cascas estão mortas. Casca secou, o tempo da palavra virgem não foi tocada, é virgem, lembre-se, o momento da palavra em branco. Se você colocar nas mãos de uma denominação, é certo que não será mais virgem, um homem terá tocado antes em você, mas a igreja de Deus não é tocada pela denominação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia! Que maravilha! Eu gosto disso, creio nisso, sei que é verdade. Ela não será tocada, não haverá manipulação humana denominacional durante o nascimento virginal da noiva. Não, Senhor, ela recebeu o mandamento de Deus para liberar essas coisas. Não toqueis em coisas impuras, tornam-se abutres. Isso me lembra de algo. Eu estava vindo de Phoenix outro dia, voltando a Tucson para uma reunião. O Espírito de Deus chamou minha atenção para uma coisa. Enquanto minha esposa e eu conversávamos, as crianças estavam dormindo atrás do carro, porque estava ficando tarde, e chamou minha atenção. O que foi? Foi um falcão, e eu observei esse falcão um pouco e estudei. É o tipo da igreja hoje. Agora, o que sabemos, o falcão perdeu sua identificação da sua criação original. Isso mesmo, ele era semelhante à águia, a sua irmã mais velha, mas agora ele não se vê mais ele voando no céu para conseguir o seu alimento celestial. Agora está amolecido, não voa mais lá no céu, ele pula no chão como um abutre. Fica num poste telefônico e pula aqui e ali em busca de coelhos. E um falcão não foi feito para isso, foi feito para ser semelhante à águia. É exatamente como a igreja, ela foi feita para ser como a águia. Deve ter seu lugar nos lugares celestiais. E agora ela não mais voa nos lugares desconhecidos no céu. Depende de suas modernas regras de adoção, educação, teologia de alguma denominação humana, procurando um bando de coelhos mortos, meio podres, que alguma outra pessoa... É verdade, pulando no chão, é verdade, um falcão. Veja o que isso significa. A águia não mudou nada, ela continua sendo águia.
Ele não sobe aos céus, um falcão não consegue mais pegar seu maná fresco lá em cima, mas depende do que já está morto. Um falcão, dizem que é para ficar no chão, mas veja um falcão velho hoje, pegue a estrada nos fios telefônicos que verá falcões para ver se consegue algo morto, podre, ficou com as asas fracas para voar, logo fica no chão, sem sair, porque ficou molenga. Não usa mais sua força que Deus lhe deu. Sua identificação especial era voar nos céus e olhar para baixo, mas agora desceu, não consegue nem olhar para cima. Tem a mente em coelhos mortos, ver o que pode encontrar na estrada, alguma doninha gambá que foi atropelado. Ele não é águia. É parecido com a igreja. Depende da instrução para se alimentar, então. Uma dieta morta que morreu anos atrás, através de Lutero, Wesley e os pentecostais passou e ele come. Está buscando um credo do homem em vez de voar para os céus da palavra, onde tudo é possível para os que creem. Tomou os hábitos do urubu. Coisas mortas foram deixadas para urubus, para o mundo. Instrução, etc., foi deixada para o mundo, não para a igreja. Ele está tão molenga que não é mais robusto, não consegue voar para os céus, onde tudo é possível para os que creem. Ele fica parado e diz, bem, o doutor fulano disse que minha denominação não crê nisso. Oh, seu falcão pervertido. Com medo de entrar nas promessas de Deus. Você diz, bem, os dias de milagres já passaram. Você está molenga. Você está com medo de pegar suas asas e voar para lá e vai molenga demais para uma reunião de oração. Chegou a ponto de ter medo de ficar mais de 10 minutos no altar. Pula como um urubu. Come carniça morta no chão. Sim, senhor. Molenga demais para pegar o além. Pula como urubu, come a comida de urubu. É isso. Isso mesmo. Até aqui começa a aparecer o urubu. Age como urubu. Não é mais falcão. Ele se parece mais com urubu do que com um falcão. Um falcão deve voar. Não deve ficar num posto telefônico esperando um coelho morto e depois descer e aparecer na estrada como urubu. Está vendo? Exatamente assim que a igreja está hoje. De que adianta eu subir até lá e voar quando eu posso pegar o coelho aqui? Está morto, podre, contaminado. Uma vez, isso era bom. Assim é com a doutrina dos luteranos, wesleyanos e pentecostais, porque come feito urubu, todas as noites caía um maná novo do céu para os filhos de Israel, enquanto viajavam, tudo que sobrava ficava contaminado. Dizíamos a roça que tem vermes. Tem muitos deles mexendo com a cauda. Nossas experiências de hoje, nossas religiões dependeram do que alguém disse, que a promessa é para outra era. Um homem veio até mim, não faz muito tempo, um pregador batista, e veio a casa e disse, eu quero corrigir você alguma coisa. Sobre o quê? Você está tentando ensinar doutrina apostólica, a era apostólica acabou. Eu disse, quando? Vou te contar, quando começou, ele vai me dizer quando parou. Você acredita na palavra? Ele disse, sim. Eu digo, muito bem, agora, acredita que a era apostólica começou no dia de Pentecostes? Respondeu, sim. Eu digo, então, quem falou? Jesus disse, aquele que corta uma palavra disso, acrescenta uma palavra, sua porção será cortada do livro da vida. É para o pregador ou para quem quer que tenha seu nome no livro? Eu digo, Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, vossos filhos, para os que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Deus, chamar. Quando isso terminou? Nunca. É um bando de falcões que se transformou em urubu pulando em volta de uma carcaça morta, que foi morta. Isso mesmo, algum maná lá que foi morto antes. A maná que vem do céu, não mais. Eles não podem ter uma reunião de oração. Não são águias, molengas, não vigorosos, pulam apenas. Denominações modernas são assim, baseiam-se no ensino de uma teologia humana, tentam explicar essas coisas e aceitam isso. Não aceitam a palavra que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não aceitam Malaquias 4, não querem aceitar as outras promessas relativas a esse dia que diz que, quanto à igreja, como o profeta disse, haverá luz ao entardecer.
não aceitam isso, querem ficar em volta de alguma coisa pentecostal, organizacional, morta há 100 anos, comer maná meio podre. Verdade, não presta. Note que a igreja está tão carnal, que se alimenta de carniça mundana. Coisas mortas do mundo, exatamente como abutre. Política da igreja. Não deixa o Espírito Santo enviar um homem a uma igreja. Devem ter política e ver se a denominação receberá ou não. Verdade. Amam o mundo. Se vestem como o mundo, parecem como o mundo, agem como o mundo, são urubus como o mundo, preguiçosos, molengos, comprometidos com o mundo. É, sim. Você já viu um compromisso de águia? Não, Senhor, não há compromisso com ele. É o mesmo para um cristão autêntico. Ele não é molenga, ele caça até encontrar. Amém, sim, Senhor. Ele encontra a sua comida, quer maná fresco, vai descer e cavar até encontrar, voa cada vez mais alto. Se não estiver nesse vale, vai um pouco mais. Quanto mais alto você vai, melhor você pode ver. Portanto, é hora das águias desse dia voarem mais alto, cavarem nas promessas de Deus e não viverem da comida de urubu morta anos atrás. Saia disso. Política. Vote a favor ou contra, diga isto ou aquilo mais. O Espírito Santo não tem mais direito da cidadania na igreja, sem mais regeneração, contrição para com Deus, para cumprir sua palavra. Não acredita mais que a palavra é mesma ontem, hoje e eternamente. E degeneraram como abutres, tornam-se uma denominação, colocaram seu nome no livro, tornam-se preguiçosos e molengas e ficaram aí desfrutando de uma espécie de carniça morta. Embora devam ser, pelo menos, falcões que são irmãos semelhantes, o profeta que trouxe a verdadeira palavra e manifestou, são baseados em teologia humana meio podre. De onde pegam isso? De algum programa humano da escola dominical que um professor matou para eles o seminário, dizendo que o tempo dos milagres passou, o batismo do Espírito Santo não existe e que isso é estupidez. Você quer me dizer que uma águia comeria isso? Não pode, não, Senhor. Não mais do que um cristão come essa carniça morta das antigas doutrinas denominacionais. Ele quer a palavra de Deus, nova promessa para o tempo. Deus prometeu coelhos nos dias de Lutero, prometeu outras coisas no tempo dos outros, mas agora ele prometeu uma refeição completa, cardápio completo de 7 pratos, porque todos os 7 selos são abertos e tudo está pronto para a palavra de Deus, para aqueles que podem receber. Falcões pulando como urubus, só que coisa. Pense nisso. Como o tempo está crítico, por mais que o falcão perdeu sua identificação faz tempo, a igreja também perdeu sua identificação como o irmão mais novo da águia. O profeta de Deus. Antes era portadora de uma palavra verdadeira e justificação, então se tornou portadora de santificação, então do batismo do Espírito Santo, restauração de dons. Mas depois, quando tenta voltar, sempre é comer o maná do outro dia, está podre, não serve. Uma autêntica águia desse dia sabe que foi muito boa, mas recebemos isso e preciso mais, a ponto que Jesus Cristo se manifesta na plenitude de seu poder, como prometeram nos últimos dias. Agora é uma casca seca, se foi. O Espírito de Deus passou, verdade? E ela não herdará com a semente da palavra confirmada. Não herdará com certeza, não estará no arrebatamento, será membro da igreja, chegará à segunda ressurreição, será julgado de acordo com o que ouviu. Se você está aqui esta noite apenas como membro da igreja, qual será seu julgamento quando todos tivermos que ficar ali e testemunhar que você ouviu a verdade? Não voa no firmamento, no desconhecido, no sobrenatural, onde há poder nas alturas, promessas da eterna palavra de Deus que tornou todas as coisas possíveis para aqueles que acreditam, e ela não quer crer nisso. Ela recorre aos fios de telefone e diz, minha denominação diz que coelhos servem, embora tenha vermes e tudo mais, de qualquer maneira, está vendo, baseado nisso. Pentecostes é como sua irmã denominacional.
o abutre, agora ocupando assentos no grande conselho dos profanos, certamente, ouvindo o seu líder político mundano alimentando com comida de abutre, coelhos mortos, e ao que aconteceu há 50 anos. Essa é a condição da igreja pentecostal. Oh, que coisa! Como Sara tentou cumprir a promessa do sobrenatural, escolhendo Agar. A igreja tenta provocar um despertar. Nossos grandes evangelistas anunciam hoje pelo país um despertar em nosso tempo, todos vocês metodistas, batistas, pentecostais, reúnam-se. Como você pode ter um maná fresco despertando em um velho abutre morto? Como pode ter isso, um despertar no nosso tempo? Despertar não seria tão pequeno que nunca saberiam o que aconteceu. Pentecostais disseram, uma grande coisa vai acontecer. Está acontecendo e não sabem. Você vê? Pois onde está o cadáver? Aí estarão as águias reunidas. Qual é o corpo? A palavra é a palavra, o corpo Cristo, Cristo é você. Mesmo ontem, hoje, eternamente. Com verdade é a Sara tentando fazer todas as promessas cumprir-se. Em uma grande igreja como hoje, um grande despertar em nosso tempo com quê? Por uma promessa pervertida. Como se fará isso? Quando Deus nunca abençoou organizações, Ele nunca usou organização. Quando uma mensagem saiu, eles organizaram, morreram naquele momento. Desafio qualquer historiador a me mostrar. E ele morreu, ficou lá. Deus saiu direto desse portador para outros luteranos, metodistas, os pentecostais. Agora ele saiu dos pentecostais para entrar na semente, porque tinha de ser a semente. Você não pode vencer a natureza. Não há nada além da semente que possa acontecer. Assim a semente será repetida, e a mesma ontem, hoje, eternamente. A mesma coluna de fogo mostrando os mesmos sinais, poder, Deus, milagres e as mesmas coisas, confirmando exatamente a palavra e a Bíblia. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está se dirigindo hoje à noite. Deus ajuda-nos a vê-lo e acreditar nele, certamente. Vê Sara, a igreja que escolheu Agar, não deu certo, não é? Não. Seu grupo escolhido a dedo também não funcionará hoje. Médicos, autores de filosofia, direito, não resolverão. Todos os operadores falharam. Lutero não teve sucesso, Agar não. O que Agar fez? Agar deu seu filho a outro seio, sim, para criar seu filho. Agar fez isso. Ela deu seu filho, seu único filho, para outra mulher, não sua mãe, para criá-lo. É a mesma coisa que Lutero fez quando deu a seu filho justificativo, uma denominação para fazer com que isso mesmo, criá-lo. Wesley falhou como Sara, duvidando que o nascimento sobrenatural fosse o batismo do Espírito Santo, como Sara fez na árvore de carvalho. Quando Wesley foi apresentado ao sobrenatural, quando a era pentecostal chegou a Wesley, se familiarizou com falar em línguas e gozaram disso. Todos vocês, a Igreja de Cristo, vocês batistas, presbiterianos, cada um de vocês fizeram de bobo você. É verdade o que você fez, Wesley? Você vendeu seu filho para uma organização, morreu. Essa é verdade, mas a palavra, a verdadeira palavra, continuou sua caminhada. Não ficou nessa organização, se mudou para o Pentecostes, levou mais alguns elementos. Ele era o filho mais maduro, como a semente caiu no seu peito. Depois de um tempo, a coluna se formou, teve pulmões, cabeça, pés. Depois de um tempo, chegou o momento do seu nascimento. Verdade, foi assim que amadureceu igual. Wesley duvidou, assim como Sara fez debaixo da árvore, quando o anjo do Senhor, um homem vestido de anjo, Deus, ele mesmo, Elohim, vestido de homem que estava ali parado, com poeira em suas roupas, disse que ele deu-lhes a promessa enquanto Sara tinha 90 anos e Abraão 100. E Sara riu e disse, como pode ser quando Abraão não somos mais jovens com relacionamentos íntimos há 20 anos. Ela tinha quase 100 anos. Disse, divirta-se com seu senhor quando eu estiver velho, e ele também. E seu fluxo de vida está morto, seu seio está seco. Meu seio não existe mais, as veias de leite desapareceram. Como poderia ser? Mas eu disse, prometi, virá assim mesmo. Wesley fez isso. Como podemos aceitar em língua escura divina essas coisas? Não é para nós neste dia. Deus disse, prometi que nos últimos dias derramaria meu espírito sobre toda a carne. Ele prometeu fazer isso e fez mesmo do jeito dele. E a igreja wesleyana, com todos seus irmãozinhos do mesmo pólen, batistas, presbiterianos, a igreja de Cristo, nazarenos, para a igreja de santidade, irmãos unidos e outros, ainda morreram com ela.
igreja continuou a avançar. Agora Pentecostes fez, ele se reuniu, assim como a casca fez a mesma coisa, se organizou como uma casca. Verdade, Pentecostes era como Maria. Veja como Maria fez a festa de Pentecostes. O que Maria fez errado? Durante uma festa de Pentecostes, ela foi confrontada por um grupo de dignitários sacerdotes quando seu filho, ela não encontrou em algum lugar, e ela teve de voltar 3 dias da sua jornada, deixou a igreja moderna de hoje. A igreja deixou cerca de 3 vezes 25 por 50 ou 75 anos. E deixou na festa de Pentecostes. Maria voltou com José procurando por 3 dias. Não conseguiram encontrá-la. Eventualmente o encontrou onde? No templo, falando sobre a palavra de Deus com os sacerdotes. E bem na frente desses padres e dignitários, Maria continuou e fez exatamente o que não deveria fazer. Chamar a mãe de Deus. Uma mãe deve ter mais sabedoria do que seu filho. E ela disse, seu pai e eu procuramos noite e dia com lágrimas por ti. Seu pai e eu, alegando que o nascimento não era sobrenatural, que José era o pai de Jesus. Ela negou o nascimento sobrenatural. O Pentecostes tomou falar em línguas. Negaram o nascimento da palavra. Exatamente o que fizeram. Levaram alguns, mas deixaram o resto. Pentecostes negou o nascimento da palavra como Maria. Mas veja, não haverá organização depois disso. Observe a palavra. Com apenas 12 anos, era uma coisinha pequena na casca. Disse, não sabeis que tenho que cuidar dos negócios de meu pai? A palavra corrigiu a igreja aí. Por que estás fazendo essas coisas? Sabe que não deve fazer? Fecharemos as portas, não deixaremos entrar. Não sabe que devo cuidar dos assuntos de meu pai? Com certeza, o verdadeiro charme do sobrenatural. Ela alegou que ele era filho de José, um homem simples, como Pentecostes, que era um dos 3. Sei que isso dói. 3, mas ele era os 3 em um. Mas os pentecostais, sim, ele é o Pai do Espírito Santo. Mas a verdadeira palavra fala sem rodeios e não há 3, apenas um. Não conheceis a palavra de Deus? Não 3, mas um. Notem. Não haverá mais portadoras, igrejas, mães, denominações, depois o portador da bola, porque naquele momento não há nada mais do que um grão. Verdade? Deve ser desse tipo que caiu no chão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um espírito vem à noiva para fazer as mesmas coisas que ele fez. Veja, é uma reprodução do grão. A palavra, mesmo quando o jovem falava por si, e não sabeis que devo cuidar dos negócios de meu pai? Aí está o segredo da mensagem. Exatamente, os negócios do pai. Quais são os negócios do pai? Poderia pensar que o negócio do pai, para ele, o que era? Para cumprir o que Isaías disse, uma virgem conceberá. Cumprir o que Isaías ainda diz, os coxos pularão como servos e todas as coisas como aconteceriam com Moisés diz, o Senhor teu Deus suscitará entre vós o profeta como eu. Era a tarefa do pai cumprir essa palavra. Bem, se isso aconteceu através daquelas hastes dessas mulheres naturais, as hastes dessas igrejas espirituais. A igreja representa as mulheres, ou melhor, mulheres representam a igreja, não é? Então o que é agora? Precisam cuidar dos negócios do pai. Sim, Senhor, o que tem de fazer? Vindicar Malaquias 4. Vindicar Lucas 17:30. Vindicar Hebreus 13:8. Vindicar João 14:12. Vindicar a totalidade da sua palavra. Vindicar Hebreus, quer dizer, Apocalipse capítulo 10, a abertura dos 7 selos e os mistérios de Deus até a semente da serpente e tudo que seria manifestado, o casamento, o divórcio e todos os outros mistérios que estavam escondidos durante todos esses anos para os teólogos, e agora é hora cuidar dos negócios do pai. Você acha que receberiam? Querem ser dignos de dizer, nossa denominação não ensina isso, mas a Bíblia sim. É verdade, Deus prova que é verdade. Certamente, cumprindo essa era, que os 7 selos provam que as denominações acabaram de ser portadoras.
É outro aspecto dos negócios do Pai, provar. E o negócio do Pai agora é mostrar a você que essas denominações não são dele, são sistemas feitos pelo homem que negam a palavra, a verdade. Note, você diz o que Maria, grande virgem, na cruz ele nunca chamou de mãe, ele a chamou de mulher. Uma portadora, não mãe. Verdade que ela era portadora da palavra, mas não era a palavra. Ele era a palavra. Oh, sim, note também que ela não foi identificada com ele na ressurreição. Ele morreu e ressuscitou porque ele era a palavra. Ela era apenas a portadora, morreu e ainda está no túmulo, verdade. Então, ela era apenas uma portadora, não mãe de Deus. Não Deus, ela era apenas uma portadora, como as igrejas, é verdade, e mostra que ela era portadora de uma palavra. Vamos terminar dizendo, falcões pentecostais pulando por aí como abutres, participantes do mundo como o resto, tendo forma de piedade, o suficiente para enganar os eleitos, se possível, mas negando o poder, como o profeta diz aqui, um exemplo perfeito do que a palavra de Deus prediz nos últimos dias, uma igreja da era de Laodiceia, nua, cega, infeliz, pobre, infeliz e sem saber disso, dizendo que é ótima e rica, sem necessidade de nada, e não sabe que foi mudada de um falcão, uma mão como profeta para preservar a integridade da palavra de Deus, foi transformado em abutre, alimentando o seu povo com coelhos mortos, a igreja. Essa é a pura verdade. Acorde! Que coisa! Como você espera ser identificado ou herdar com as águias? Quando há coisas nessa grande hora em que o arrebatamento está próximo. Cristão! Crente! Se você é um crente parcial, continue a participar das reuniões por um pouco. Acredito que temos algo aqui que o senhor quer que você saiba. É tarde, não posso continuar. Tenho de parar, terminar amanhã à noite, mas inclinamos a cabeça um momento. Não quero que você note a gramática que eu uso, mas que você tome um momento para pensar no que eu disse. É bastante claro para você entender, tenho certeza. Se você está aqui esta noite e não tem essa experiência, não estou dizendo, eu dancei no Espírito, você diz, pulando por aí, sim. Falcões também fazem a mesma coisa, como corvos, abutres. Eu não estou perguntando isso. O que você está comendo? Onde você consegue sua refeição diária? Onde que você se alimenta? A palavra de Deus, de alguma carniça antiga que foi usada anos e anos atrás. A sua experiência esta noite é de algo que você tirou de vários anos atrás, ou novo e fresco esta noite, um novo maná que acabou de cair do céu, enquanto você está alimentando sua alma para amanhã. Tem algo melhor? Se você não está assim, de cabeça inclinada, olhos fechados, coração curvado, faça essa pergunta sincera a si, mas não a mim, mas a Deus. Quero levantar a mão como testemunho de que você diga, Deus, condiciona minha alma, meu espírito, para que eu me alimente da palavra de Deus. Levante a mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Não sei bem quantas pessoas tem aqui esta noite, não sei avaliar a multidão, mas eu diria que pelo menos um terço ou mais que levantou as mãos, querendo suas almas que sejam condicionadas. Lembremos agora em oração, enquanto inclinamos a cabeça. Querido Deus, sou o único responsável por dizer a palavra. Por essas pequenas parábolas simples, pequenos tipos, para que as pessoas vejam que uns não herdarão com outros, e sabemos que nos últimos dias haverá pessoas que serão levadas em arrebatamento para os céus, e algumas estarão aqui quando Jesus vier, e esperamos que ele venha hoje à noite. Acho que há 30, talvez 33 anos atrás, eu ajoelhei-me aqui, talvez a esta hora da noite, 9h30 ou 10 horas, orando por um pai que estava perdido. Hoje à noite, Senhor, oro por muitos pais, muitas mães, irmãos e irmãs. Tem misericórdia, amado Deus. Agora é tarde demais para meu pai fazer alguma coisa. Ele passou além das fronteiras desta vida
E em breve, Senhor, todos iremos por esse caminho. Eu também devo seguir esse caminho. Todo homem, mulher, jovem ou moça aqui deve seguir esse caminho. Seremos responsáveis pelo que fazemos com a palavra de Deus. Quão pequeno era este homem ao lado de Davi quando cuspiu nele. Quantas pessoas cospem em Jesus a palavra, aquelas que o perfuram. Como serão pequenas as pessoas que poderiam sair daqui, não em grandes termos gregos e assim, mas a natureza em si que nos fala de Deus, o Criador, que podem ver os portadores da palavra e da própria palavra e saber a hora em que estamos vivendo e que agora é a hora da colheita. Amado Deus, que não nos afastemos disso por alguma tolice do mundo, mas que recebamos esta noite de todo o coração. E, Senhor, crie em mim um bom espírito, o espírito da vida, para que eu acredite em todas as suas palavras e aceite Jesus, a palavra, mesmo ontem, hoje, eternamente, e creia na parte dada para esta era. Concede, Senhor. Peço em nome de Jesus. E agora eu vou perguntar a cada um de vocês, enquanto estão aqui, pensando muito bem sobre isso, sinceramente, nem temos uma igreja aqui para atendê-lo. Vá à igreja de sua escolha, onde você mora, mas, por favor, creia nesta palavra. Creia, diga amém. Deus abençoe. Que se houver algo que possamos ajudá-lo, estamos aqui para fazê-lo. Agora, sei que há pessoas doentes aqui, nosso tempo passou esta noite para ter uma fila de oração. Quero que cada um de vocês faça algo por mim. Está sentado ao lado de alguém, coloque as mãos nessa pessoa. E, sem dúvida, você está colocando as mãos em uma águia. Talvez uma águia que tenha comido comida de abutre em algum lugar. Esteja com nojo dela, mas não querem mais isso, querem sair, estão com nojo. E já se cansaram, estão aqui hoje à noite e veem o que águias podem realmente comer, a palavra, e tem Cristo vivo entre eles, mostrando-se vivo, mesmo ontem, hoje, eternamente. Não querem herdar com a casca. Ela será queimada, o ceifeiro vem bater o trigo, separá-lo. Você quer ser trigo? Alguns estão doentes fisicamente, quero que você ore, águia. Ore por seu irmão, sua irmã águia, enquanto eu oro por você aqui. Que o Espírito de Deus venha sobre você. Lembre-se, eu lhe dou o alimento de águia, a promessa de Deus. Ele chama seus profetas águias. Ele chama-se águia. Ele é Jeová águia. Enquanto você tem suas mãos em alguém, ore por essa pessoa. Nosso Pai Celestial, tua palavra diz que a última comissão que deste à tua igreja foi sair pelo mundo inteiro pregando o evangelho. E estas são ordens gerais. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Se beberem algo mortífero, não os prejudicará. Se pegarem cobras, não os machucará. Se impuserem as mãos sobre enfermos, os curarão. Ó Jeová, alimente seus pequenos esta noite com esta palavra, Senhor. É o que precisam. Saber o que é a comida, o que é o assim diz o Senhor. Prometesse que se colocasse as mãos um sobre o outro, que seriam curados. Ó Senhor Deus, tira de nós toda dúvida, pensamento de urubu, comendo solenemente o alimento de águia, a palavra de Deus, que todo espírito imundo que está nessas pessoas, todo espírito de dúvida, espírito de medo, pretensão denominacional, hábito, doença, afeição entre pessoas, que saiam em nome de Jesus Cristo, saia desse grupo de pessoas e que fiquem livres a partir dessa hora para que possam comer alimento de águia, que acreditamos que nos enviará essa semana, Senhor, quebrando esses selos, abrindo estes selos e mostrando os mistérios que foram escondidos desde a fundação do mundo, como prometeste, são os teus, pais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos que creem e aceitam, levantem-se e digam, creio, eu aceito, e que Deus me prometeu, eu recebo. Congregação, levante-se
com uma voz de aceitação. Que o Senhor os abençoe. Maravilhoso. Estão todos de pé. Isso é ótimo. Uma melodia, eu o amo. Então vamos cantar esse, eu o amo. Então, se você o ama, levante a mão. Eu o amo, porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Oh, ele não é maravilhoso? Vamos cumprimentar uns aos outros. Irmão Águia, vire-se, irmã, aperte a mão de alguém enquanto cantamos. Eu o amo. Irmão Águia. Irmão Águia. Irmão Águia. Irmão Águia. A palavra, Charlie, como está? Deus abençoe, irmão. Prazer em vê-lo. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. No madeiro do Calvário. Levantemos a mão a ele. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou e o tornou águia. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Como o mundo saberá que você ama Jesus quando amamos uns aos outros? Veja, Deus vê a sua fé, o mundo vê a sua ação. Amai-vos uns aos outros, sejam gentis um para com os outros, falem um com o outro, pacientes um para com o outro, qualquer instrução que possamos dar, batismo, buscar o Espírito Santo. Não temos salas aqui para fazer isso, você entende? Chamado ao altar, se Deus convenceu de que está certo isso, que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente, você quer se unir a Ele, ser batizado em seu nome amanhã, haverá homens para instruir, tudo que pudermos fazer para ajudar, faremos. Eu o amo. Eu o amo. Vocês no telefone, em Tucson, na Califórnia, no leste, levantem as mãos, louvai-o, comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Quem vai despedir? Agora até amanhã à noite. Aqui está o irmão Neville, nosso pastor.